0 e 9. Qual a nota dessa história? Ai, gente, sabe quando você tá num relacionamento, assim, aí você acha que tá tudo certo, né? Que finalmente você encontrou uma pessoa firmeza, que a vida tá andando. Pois é, a gente vive ali na nossa bolha, faz um tanto de plano, achando que conhece a pessoa que dorme ali do nosso lado, mas de repente aparece uma situação que faz a gente travar, que você não sabe nem como reagir, sabe? É aquele tipo de segredo que quando você descobre, parece que o chão some, assim, porque você percebe que a pessoa escondeu uma coisa gigante de você sem motivo nenhum. A história de hoje é sobre isso. Então vamos lá, prepara aí. Quem mandou essa história pra gente foi a Suelen. A Suelen tem 29 anos, tá? E tá namorando o Tadeu aí, que tem 33, já faz uns 3 anos. Eles se conheceram num churrasco de aniversário de um amigo que eles têm em comum. A Suelen conta que o Tadeu foi super gente boa, assim, desde o início. O papo fluiu, muito legal. E aí eles acabaram ficando pela primeira vez ali no churrasco mesmo. Desde então, eles trocaram contato, né? Se encontraram outras vezes e aí começaram o namoro. Normal, né? A Suelen, ela mora com a mãe dela. Então são só as duas. Já o Tadeu mora sozinho. Ele é separado e tem um filho, o Léo, que hoje está com 5 anos. O Léo é fruto do relacionamento dele com a ex dele, a Juliana. A Suelen falou, gente, que a relação dela com a Juliana sempre foi de boa, zero ciúmes, assim, uma maturidade que chegava até a impressionar, sabe? Uau! A Juliana é bissexual, já faz uns 2 anos aí que ela tá namorando sério a Bárbara. Então, assim, gente, é uma relação ótima entre os 4, todo mundo se dando bem, o final de semana com o Léo era tranquilo e com o tempo, né, de relacionamento, a Suelen foi ficando bastante tempo na casa do Tadeu, praticamente ele passava todos os dias do final de semana lá, mas ainda não tinha se mudado de vez, né? Só passava os finais de semana mesmo. E ela dava muito apoio pro Tadeu com relação ao Léo, assim, ela tinha acesso direto à Juliana, então a relação realmente era maravilhosa entre eles. Eu tô achando já, assim, maravilhoso a relação entre os 4 ser, né, nesse nível de maturidade. Se ali, né, acho que o principal, o relacionamento tá bem terminado, né, assim, não tem, mesmo se a Juliana não tivesse a Bárbara, eu acho que é de uma maturidade incrível, assim, ter um relacionamento bom com o ex-namorado, assim. Admiro bastante, de longe. A Suelen e o Tadeu, gente, eles já estão aí com planos de se casar daqui mais ou menos 1 ano. Não tem nada marcado, né? Eles estão só naquela fase ali de começar a planejar, a ver as coisas e tal. E o Tadeu não chegou a se casar com a Juliana, não. E é isso que a Suelen quer. Ela quer mesmo um casamento, na igreja, no cartório, festa, assim, pacote completo. Eles já convivem muito tempo juntos e têm uma ideia aí de como que vai ser a vida de casados e tal. Eu acho que isso já é um grande passo pro casamento, né? Eles não vão casar, assim, sem terem vivido, assim, um com o outro. Só que aí que vem uma coisa que a Suelen achou estranha. Mas ela não queria ser muito intrometida. Vamos lembrar que eles têm aí uns 3 anos de namoro já. Quando eles estavam com uns 2 anos de namoro, o Tadeu apareceu com um SUV novo, assim, um carro zero, bonitão, sabe? E ela sabia que ele não ganhava tão bem, assim, pra ter um carro desses, mesmo que fosse financiado. Ela não chegou, na época, a perguntar diretamente sobre o carro pra ele. Mas na primeira vez que ela viu ele com o carro, assim, ela soltou, tipo... Nossa, que carro que é esse? E ele só respondeu... Nó, lindo, né? Agora ele é nosso. E aí ficou por isso mesmo. Eu já acho estranho ter ficado por isso mesmo, né, Suelen? Mas tudo bem. Bom, passou um tempo, o Tadeu lá com o carrão dele. A Suelen ainda estava curiosa, mas meio que sem intimidade suficiente para perguntar sobre isso, né? Afinal, eles só namoravam e tal, não tinham, né, nenhum tipo de conta juntos. O que eu acho que, na verdade, nem precisava ter. Estava curiosa, já podia ter perguntado, né? O máximo que eles dividiam ali era a conta do restaurante, quando saíam juntos e tal. Aí passou o noivado, ela começou a ficar mais tempo na casa do Tadeu. E aí, num final de semana que o Léo tava com a mãe, com a Juliana, a Suelen estava ajudando o Tadeu a achar a certidão de nascimento dele, que precisava para alguma coisa lá na empresa. Aí eles foram olhar nos documentos que estavam uma bagunça danada lá dentro de uma pasta no escritório que ele tem na casa dele. E o Tadeu começou a organizar esses documentos, ficou concentrado naquilo. E ela continuou procurando pelo escritório, abrindo gaveta, pasta, uns envelopes que ela ia vendo pelo caminho e tal. E tudo que ela pegava, ela lia ali pelo menos o início, né, pra ver se era certidão, normal.
Até que ela pegou um contrato que tava em um envelope e os nomes do contrato, gente, eram o do Tadeu e o da Juliana. Aí a Suelen ficou curiosa, né? Quem nunca? E foi ler, porque até então ela sabia ali que eles nunca tinham se casado, só chegaram a morar juntos. E ela queria saber se aquilo ali era um contrato de união estável ou alguma coisa do tipo, assim. Na hora que ela começou a ler, o sangue dela gelou, assim, gelou. O meu também gelou na hora que eu li essa história. Vocês estão sentados? Eu acho que eu nunca nem ia imaginar, assim, que podia ser uma coisa desse tipo. Era um contrato, gente, particular entre o Tadeu e a Juliana. Mas não era nada de casamento, união estável, nem nada a ver com Léo. O contrato dizia que o Tadeu aceitava ser doador de esperma para a Juliana e a namorada dela terem um filho juntas. Oi? Ou seja, a Juliana queria engravidar e fazer questão que o bebê fosse irmão de pai e mãe do Léo. Para eles serem irmãos de sangue mesmo. Aí, eu vou confessar que assim, eu fiquei um pouco chocada. Porque não com a questão em si, sabe? Porque eu acho que, ainda mais hoje em dia, assim, né? Enfim, tem abertura pra tudo, né, gente? Assim, cada um sabe que vive. E eu acho até interessante, assim, a história do Tadeu ter topado, sabe? Em ser o doador de esperma, assim, pra que o Léo tivesse um irmão, né, de pai e de mãe e tal. Juro que eu acho. A grande questão pra mim aqui é ele não ter contado isso, assim, porque pra mim ficou a dúvida. Será que ele já fez, quando eles assinaram esse contrato, será que os dois já estavam juntos? Acho que essa seria a primeira coisa que eu iria querer saber. Porque assim, até que ponto que vai a autonomia da outra pessoa, né? É uma decisão que ele, né, pode tomar pela vida dele e tudo mais, ele pode achar interessante e tudo mais, mas a partir do momento que você tá dividindo a sua vida, compartilhando a sua vida com uma outra pessoa, será que aquela outra pessoa também não deveria ser avisada, pelo menos, para outra pessoa poder decidir se isso é ok pra ela ou não? Pra mim, assim, no caso, realmente é mais sobre isso, sabe? E aí vem a parte, gente, que deixou a Suelen com mais ódio, assim, o, entre aspas, pagamento. Porque olha só, no contrato estava escrito que em troca dessa doação, meu Deus do céu, a Juliana ia pagar integralmente as parcelas do carro novo do Tadeu, ou seja, o carro que ela ficou lá curiosa para saber como que ele tinha comprado. Ele negociou o material genético dele com a ex para ela engravidar junto com a namorada e em troca ele ganhou um carro zero. Tá, um bom negócio, teoricamente, vai. Mas assim, e o contrato ainda garantia que ele não ia ter vínculo com a criança. Não ia registrar, não ia pagar pensão, nada assim. Ele seria só o doador e a história morria ali. A Suelen, gente, falou que na hora que ela leu, assim, ela perdeu o rumo. Ela ficou, tipo, encarando o papel, tremendo de raiva. O cara que ela ia casar fez um negócio desses, envolvendo um filho, e não falou nada com ela. Aí ela falou que parecia que ela entrou, assim, tipo numa transe, assim, mas voltou com o Tadeu chamando ela, perguntando ali se tinha acontecido alguma coisa e tal. Aí na hora ela mostrou o papel pra ele, e ele falou na maior tranquilidade, assim, que não era nada demais, que era só uma doação, não tinha traição, nem sentimento. E que ele só estava ajudando o filho a ter mais um irmão, né, um irmão de sangue ali, e que ainda tinha resolvido o problema da falta de um carro. Ou seja, na opinião dele, era só ganha-ganha, né? A Suelen falou que sentiu um nojo, assim, absurdo, sabe? E meio que gritou com ele, assim, falou: Tadeu, você vai ter um filho no mundo e você negociou isso por causa de um carro. E você não me falou nada. Aí eu acho que a Suelen ficou com uma coisa bem específica, né? Com relação a trocar, teoricamente, negociar, né? Um bem material, né? Por um filho, assim, acho que isso pegou um pouco ela. Não sei se isso teria me pegado tanto, eu acho que é mais a questão de não saber mesmo. Mas ele continua insistindo, assim, que não seria filho dele, né? Que era só um acordo e que ela tava exagerando ali, assim. Naquele dia, Suelen não quis saber, pediu um tempo pra pensar, falou pro Tadeu respeitar isso e tal, voltou pra casa dela. E a Suelen também não conversou com a Juliana sobre isso, não, mas sabe que as duas já estão, né, seguindo com o processo de inseminação e tal, até porque a parte dela, né, já tá feita. Ela deu o carro e tá tudo certo ali pro lado dela. Toda essa descoberta, gente, aconteceu tem mais ou menos um mês, assim. Ela ainda continua o namoro com o Tadeu, encontra ele e tudo mais. Mas ela tá se sentindo a pessoa mais boba, assim, do mundo. Ela olha pra ele e não consegue mais ver o cara que ela amava, assim. Pra ela, ele foi um oportunista que escondeu uma coisa importante só pra ganhar um carro.
Aí é que vem, assim, será que... Porque, assim, já tem um mês, né, que ela sabe dessa história. E aí, enfim, ela tá aí se sentindo a pessoa mais boba do mundo e tal, mudou a forma como ela enxerga ele. No meu ponto de vista, eu acho que a confiança nesse caso, assim, foi bem quebrada. Eu ficaria pensando, assim, até que ponto, né, assim, será que tem... Já que se ele foi capaz de me esconder isso, né, será que tem algo a mais que ele também me esconde? Ou... bem desconfiada, né, falando, mas enfim. Não sei, assim, tipo, eu acho que eu teria uma conversa muito franca, sabe? Tipo, de realmente alinhamentos. O que é importante, assim, o que pra ela é importante, né, que eles compartilhem, porque talvez tenha alguma coisa aí que tá bem desalinhado, assim, de comunicação entre os dois. Ela tá aí nesse mato sem cachorro, o casamento é daqui a 1 ano, mas a confiança dela foi pro ralo, assim. Ela fica pensando, tá, se esse bebê nascer a cara do Tadeu, como é que ela vai lidar? Como é que o Léo vai entender que ele tem um irmão que o pai finge que não é dele? Realmente, a história é muito louca, né? E quando ela tiver um filho com ele, assim, eles também serão irmãos e não só o Léo, enfim. Ela não sabe se termina tudo ou se tenta aceitar que ele fez isso por conveniência, né? Não sabe se consegue ter essa relação boa que ela sempre teve com a Juliana e com a Bárbara. Acha que vai ficar tudo muito esquisito quando essa nova criança na relação deles chegar, né? E ela sabendo de tudo, enfim. Ela tá realmente sem saber o que fazer, porque ela disse que ainda ama o Tadeu, né? Ele é incrível em tudo e tal. Apesar desse fato, tem todo esse sentimento. E, meu Deus, assim, ela tá realmente numa situação muito complexa, porque vai muito dela entender mesmo, assim, sabe? Se o fato dele ter feito esse acordo, né, com a Juliana e a Bárbara, sem ter contado, sem ter conversado com ela antes, isso pesa mais do que o que ela sente por ele. Pra mim, pesaria. Eu vou dar nota 9, porque eu fiquei muito impactada com essa história. Fiquei, assim, me colocando no lugar dela. Eu ficaria muito, sei lá, acho que eu ia perder muita confiança na pessoa, assim. A partir do momento que você tá num relacionamento, né, assim, a não ser que você tenha um combinado, né, tem algum combinado, enfim. Ai, sei lá, eu ficaria muito confusa. E aí, gente, o que vocês acham? Dá pra confiar, assim, num cara que fez um contrato desses escondido da noiva? Será que ele é moderno demais? Ou ele é só um cara, assim, sem noção, que trocou um filho por um cara? Ainda tem essa história, né? Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Eu vou repetir letra por letra. ENTRE, número 0, E, número 9, PODCAST@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.